Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Representantes do Congresso dos Estados Unidos, ou seja, da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, está pedindo à X Corporation do Elon Musk todas as informações sobre os pedidos, ordens, determinações do ministro Alexandre de Moraes à plataforma Twitter ou X. Por quê? Porque o Congresso dos Estados Unidos também fiscaliza a atuação de empresas americanas em outros países. Se elas não estiverem cumprindo as leis dos países em que operam, sofrerão sanções no território americano. Claro, porque a empresa americana está num país estrangeiro, está representando também os Estados Unidos, né? Daí essa preocupação. Elon Musk está informando que mandou todos esses pedidos, está avisando, né, comunicando a Alexandre de Moraes que vai fazer tudo isso para o Congresso dos Estados Unidos. Está aí uma questão interna brasileira, que não é bem interna, né, porque envolve uma empresa estrangeira, que está chegando ao Congresso dos Estados Unidos, onde havia chegado antes por deputados brasileiros que também levaram o assunto ao Parlamento Europeu. Eu tenho ficado admirado que tenha sido necessário ir buscar apoio no exterior para o que está acontecendo aqui no Brasil, né, a despeito do que determina a Constituição no seu artigo 220 e no seu artigo 5º, a linha 4ª. É livre a manifestação do pensamento, não haverá qualquer tipo de censura, nenhuma lei conterá restrição à livre manifestação, né? Mas, no entanto, é o que está acontecendo. Quase que entrou esse projeto de lei da mordaça, que agora foi para o lixo, mas querem fazer outro, né? E todo mundo diz que se o Congresso não fizer, o Supremo vai fazer. Quando o Congresso não quer legislar sobre algo, isso não quer dizer que o Supremo tem que legislar. O Supremo não é poder legislativo. Se o Congresso se nega a legislar, é porque decide que não é preciso legislar. Não é preciso normatizar, não é preciso fazer lei sobre isso. O ministro Marco Aurélio Mello, que está aposentado do Supremo, já foi presidente do Supremo, disse que se tiver que normatizar alguma coisa, isso é com o Congresso, não é com o Supremo. Baixar normas sobre alguma coisa. O Supremo julga, interpreta a Constituição, né? E é, sobretudo, deveria ser um tribunal constitucional. Está sendo um tribunal penal, né? Criminal, aí, com essa história do 8 de janeiro. Bom, mudando um pouco de assunto, a primeira-dama brasileira deu uma entrevista na BBC. Não me surpreendeu, porque eu já ouvi isso, inclusive, de petistas, de parlamentares do PT que ficam amuados com isso, ficam em desagrado, ficam chateados com isso. Ela disse que o papel dela é de articuladora de políticas públicas, que não é o perfil dela o de chá de caridade, visitas a instituições filantrópicas, e que nisso ela tem total autonomia, né, que Lula lhe dá, o marido dela lhe dá total autonomia para fazer isso. Enfim, isso está causando problemas internos lá, porque era para ser o Alexandre Padilha, o articulador político, né? Eu acho estranho falar em políticas públicas. A política é pública, né? Política pública, para mim, é um pleonasmo, né? Bom, e só para falar para vocês, né, está escrito já, isso não é novidade, está escrito desde 1988 na Constituição, só para lembrar que existe esse artigo 221, que estabelece que o rádio e a televisão
tem que ter respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família em suas programações.